Boa noite, meu nome é Valdecir, Grupo Oração Reviver e também do site Só Jesus Cura. Com o tema dessa pregação, quero ter intimidade com Jesus. Quem tem a palavra é Mateus 25, do 31 ao 44. Mateus 25, 31 a 44. Também o Senhor me disse nessa passagem, para mim pregar esta passagem relacionada a todo esse tema, relacionado à resposta que eu tenho no final. Amém? Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e demos de comer, com sede e demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhe dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolheste, nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. E também eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? Eles responderão: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra do Senhor. É uma palavra muito forte, é uma palavra assim muito dura, né? Por isso que a gente tem que estar sempre preparado na vinda do Senhor. Eu vou dar Essa semana eu estava assistindo um filme e Jesus tinha ali uma fila de pessoas enfermas e Jesus ficou ali o dia inteirinho curando as pessoas. Ele ficou curando, expulsando os demônios, pessoas paralíticas. Eu achei muito interessante. Nesse filme mostrava os discípulos se discutindo quem que ia sentar lá no trono, quem que ia fazer não sei o quê, brigando com Mateus.
você era coletor de impostos e eu não te perdoo, e aquela confusão toda. Enquanto isso, Jesus estava lá trabalhando. Eu achei interessante claro que não está escrito isso, mas eles fizeram esse filme assim, e Jesus lá trabalhando, e Jesus chegou mais super cansado, ele estava até com mancha de sangue, né, nessa cena, e ele precisava dormir. Eu falei, eu quero dormir, eu estou muito cansado. Enquanto os discípulos pararam e ficou tudo assim com os olhos regalados, e foi lá a irmã e lavou os pés de Jesus, e Jesus foi lá na cama, ainda continuou rezando ainda. Eu achei muito interessante essa passagem desse filme, que me tocou bastante. Eu fiquei bem emocionado, porque às vezes a gente, claro que os discípulos, eles seguiram, tinham muita intimidade com o Senhor. Aí eu pergunto para você, como que nós, nessa vida, nós vamos ter intimidade com Jesus? Para a gente ter intimidade com o Senhor, a gente precisa dar um passo. A gente precisa ter a coragem de fazer, né? De acolher, de expulsar os demônios, de proclamar cura, de trabalhar realmente para Jesus. Jesus, às vezes a gente lê a palavra e a gente só lê, como também na intercessão a gente estava intercedendo e o Senhor me mostrou uma visão. 3 Bíblias abrindo assim, as Bíblias sendo abertas, uma aberta. Aí eu vi que, na minha interpretação, no meu jeito de pensar, e também mostrou umas casas, as casas estavam sendo destruídas, né? Jesus me mostrou dessa forma essa visão, que às vezes nós até lemos a palavra, nós temos um entendimento, nós sabemos que precisa fazer. Jesus aqui, ele está cobrando de nós, ele está falando para a gente. Quando a gente faz isso para uma pessoa, quando a gente está fazendo isso para uma irmã, um irmão, proclamando uma cura, fazendo um bem, nós vamos estar fazendo para ele mesmo. Tira a pessoa, você ir lá e orar para uma pessoa, você não está orando para aquela pessoa, você está orando para Jesus. Você já passou isso no seu coração? Você já pensou? Jesus disse, quando você está fazendo isso, você está fazendo para mim mesmo. E quando você não faz para aquela pessoa, eu não vou fazer isso. Jesus, você está falando para Jesus que eu não vou fazer. Você já parou para pensar no que quer dizer eu quero ter intimidade com Jesus? Dá para entender a palavra que vem nos ensinar hoje, essa noite, o que é? É claro, nós todos estamos aqui. Eu amo esse grupo de oração. Nossa, eu agradeço pelas pessoas que vêm aqui lutar, né? Vêm cantar, vêm pregar, vêm interceder, pela intercessão. Nossa, isso é maravilhoso, isso é o caminho, já é um caminho, já é um passo dado já para o Senhor. Mas quando nós chegamos a um ponto de ter que fazer isso, sabe o que nós poderíamos fazer no nosso grupo? Talvez visitar uma família durante a semana, ou uma vez por mês, ir lá na casa e orar para aquela família. Nós vamos ajudar muita gente. Mesmo que nós vamos lá para um aniversário, nós vamos lá, nós prega, nós vamos fazer uma oração para a família. Quem sabe a família pode ser tocada. Gente, os discípulos, eles andavam eu assisti naquele filme, não é só o filme não, é a realidade deles. Eles não tinham carro, gente, andavam a pé, tudo sujo, com a sandália, tudo sujo, andavam dia e noite. Gente, a gente tem tudo, a gente tem a tecnologia, a gente tem tudo na mão para a gente poder servir alguém. Você já visitou alguém na prisão? Eu já fui 2 vezes já. Gente, eu fui lá visitar Jesus. É maravilhoso, gente. Eu saí de lá assim, nossa, muito agradecido. Você já orou para algum enfermo? Intercede. Se você ainda não consegue, talvez, ligar para alguém ou fazer uma oração para alguém, intercede como intercessor. A gente precisa
dar esse passo para o Senhor, porque nós vamos ser cobrados. A palavra de Deus fala que nós vamos ser cobrados. Quem quer ser o cabrito aqui? Ninguém quer, né? Como diz o Tom Dolores, eu quero ser uma ovelha, não um cabrito, né? E ficar do lado direito, do lado certo, do lado correto. Então é uma palavra que chama muito a atenção. Lá em Isaías 58, 6, 7, sabeis qual é o jejum que eu aprecio. Aqui em Isaías ele está falando qual é o jejum que Deus aprecia. Diz o Senhor Deus, é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo. O que é isso que Deus está falando para nós? É para nós trabalhar o grupo de oração, louvar o Senhor, mas que nós também podemos ser expulsos todo o mal de nossas vidas, mas que nós possamos também expulsar o mal de outras famílias. Mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo, e repartir seu alimento com esfameado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seus semelhantes. Às vezes a gente desvia muito das pessoas. Quem aqui que dá o dízimo aqui? Acho que todo mundo, né? Isso é importante, isso. Às vezes você não ajuda uma família aqui, mas você está dando dízimo, a igreja vai ajudar. A gente precisa trabalhar em tudo, observar tudo que Deus diz na palavra. Há um mês de oração, eu recebi 14 testemunhos de cura, de libertação, de pessoas que estavam presas mesmo, cativa com o demônio. Assim, é uma bênção, é uma bênção. Isso é o que Deus pede para nós. Cada um, claro, de uma forma, cada um Deus usa de uma forma. Eu não sei o que aconteceu comigo, gente. Eu não tenho explicação. Já contei meu testemunho aqui. Eu estava numa academia, estava fazendo musculação, exercício, e lá um senhor orou por mim. Veja bem, um senhor orou por mim dentro de uma academia. Nós também, por onde a gente for, a gente pode orar pelas pessoas. Nós podemos interceder, podemos rezar. Fala, ei irmão, você quer uma oração? Você já passou no seu coração ter essa coragem no seu trabalho de fazer uma oração? Se esse senhor não tivesse feito oração para mim, eu acho que eu estaria aí no mundão. Aqui diz, eu quero ter intimidade com Jesus. Eu estaria tendo intimidade com o mundo, tenho certeza. Às vezes a gente fala, eu quero ter intimidade com Jesus, mas muitas das vezes nós estamos tendo intimidade com o mundo. E esse senhor, quando ele orou por mim, quando eu recebi o Espírito Santo ali, eu já comecei a trabalhar com o Senhor. Pergunta para o seu irmão, você tem essa coragem de fazer isso? Pergunte. Eu vou dar uma resposta, assim, ela é forte, e foi isso que eu ouvi, tá? Bem claro, nítida, com uma voz de HD, alta definição. Diz assim, quem quer ter intimidade comigo, faz a minha vontade. Foi a resposta que eu ouvi do Senhor. Quem quer ter intimidade com Ele, faz a sua vontade, vai servir o Senhor, vai procurar os ministérios, vai procurar as ferramentas adequadas na sua vida, na minha vida. Qual é a minha ferramenta que eu preciso? Se nós temos intimidade com o Senhor, ter intimidade com Jesus é buscar as ferramentas que está lá, que está em nós. O Espírito Santo, quando Ele vem em nós precisamos e devemos ser usados pelo Espírito Santo. Claro, pela palavra, mas pelo poder de Deus.
pelo poder de Deus, por palavra de ciência, por um toque que você faz uma oração, a pessoa ela é curada, a pessoa ela é liberta da opressão, ela é liberta de falta de perdão. Você já parou para pensar? Pergunta aí para o seu irmão, você já parou para pensar? O que mais eu poderia fazer? Você sabe, quando eu mais me vejo assim com a intimidade com Jesus, claro que o Senhor fala adorar em espírito e em verdade, adorar a Deus. É no momento que eu estou fazendo a oração. A minha intimidade com Ele é a hora que eu estou fazendo a oração. Claro, quando eu estou rezando está bem, quando eu estou ouvindo a palavra, mas no momento que eu estou fazendo a oração, é Ele que está fazendo. Então eu não tenho como estar orando com uma pessoa sem Jesus, sem o Espírito Santo. Eu tenho que estar conectado. Falando, agora é contigo, Senhor. Eu vou fazer oração, mas o Senhor é que faz a obra na vida das pessoas. A gente está muito assim, muito acomodado neste mundo. A gente está muito assim, conformado com o acomodismo, com a tranquilidade, com a paz, com a segurança do mundo. Nós estamos assim, estou aí, eu rezo, eu vou no grupo de oração, tá bom, minha vida, assim, amanhã é outro dia, quem sabe melhor, estou rezando, ô Senhor, tem piedade de mim. Não é assim, gente. A gente precisa entender que a vida é diferente, que no mundo espiritual é diferente. A gente precisa fazer a vontade do Senhor, porque nós vamos ser cobrados. Ou não? Ou é mentira minha? Vamos arrancar essas folhas aqui do Novo Testamento, onde diz o Senhor que Ele cobra. Vamos arrancar tudo. Talvez nós devíamos voltar lá para o Antigo Testamento e começar a sacrificar animais. Será que não é isso? Vamos sacrificar cabritos, vamos sacrificar os animais, porque a gente não quer, a gente só quer vir na missa, sabe, a gente vem na igreja, a gente vem na igreja, a gente está aqui porque a gente precisa, mas quando a gente sai lá fora, a gente precisa fazer a obra do Senhor de alguma forma. Ou você limpando casa, não sei lá, você está lá na casa lá, põe a mão na cama lá da mulher lá e reza, não sei, intercede, faz alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, precisa, entra naquela casa, orem, intercede, clame o sangue de Jesus. Nós precisamos, de alguma forma, nós precisamos salvar almas. Ou será que nós só vamos ficar dormindo aqui? Ou será que nós viemos aqui para cochilar? As coisas de Deus é sério. As coisas de Deus é tudo muito sério. A gente precisa focar no Senhor. Quando se diz ter intimidade com o Senhor, Salmo 24, 3, 5 diz assim: quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades nem as perjúrias para enganar o seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Então, irmãos, vamos refletir essa noite, vamos pensar direitinho, talvez você fale assim: bom, eu tenho intimidade, eu rezo o texto, eu venho no grupo. Nossa, eu não entendo muito essa coisa de clamar o Espírito Santo.
Eu sei que às vezes é difícil entender. Eu sei que às vezes nós ficamos assim um pouco paralisados. Mas quando você for para casa essa noite, se você for dormir, fala com Jesus. Fala: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Senhor, toca no meu coração. Como é que é esse negócio aí de que o irmão estava falando, de proclamar cura? Eu não sei, talvez não proclamar cura, talvez eu poderia ajudar alguém. Como é que é essa história aí do Espírito Santo? Ele entra na gente, é uma terceira pessoa. Eu não consigo entender, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Vai falando com o Senhor, vai falando, que Deus vai te mostrar através de uma pessoa, através nem talvez seja palavra de ciência, mas observe o que as pessoas vão falando para você no seu caminhar, até mesmo nos seus sonhos. Quando você sonha, observa os sonhos. Preste muita atenção no seu sonho quando você sonha. Se às vezes coisa ruim, coisas que renuncia, mas muitas das vezes os sonhos, Deus fala com as pessoas do sonho, quando a gente está dormindo. Então, nós precisamos ter isso no coração. Como fazer essa vontade do Senhor? Essa cobrança que Jesus está sempre nos cobrando, principalmente o Novo Testamento. Jesus, ele veio para dar palavras muito fortes, muito duras para nós. Talvez não tenha alguém que prega, que fala. Alguém quando fala de cura, ele pula as pregações, ele sai fora, vai para outro caminho, para não falar de cura, não falar de libertação, não de expulsar demônio. Não gosta muito dessas coisas, não. Essas coisas aí, coisa chata, né? Isso não existe. Talvez até pense assim. Gente, no mundo espiritual é mais real do que essa própria parede aqui, que existe aqui. É mais real do que essas paredes aqui que nós estamos vendo. É tão real, nós não fazemos a mínima ideia. Por isso que nós precisamos lutar, nós precisamos dar esse passo para o Senhor, porque nós vamos ser cobrados. Eu, principalmente, vou ser cobrado. Eu não sei você, mas vamos procurar fazer mais do que o grupo de oração, muito mais. Quando a gente estiver lá fora, dirigindo, no trabalho, não sei. Ter a coragem de falar, de chegar. Já pensou chegar no seu trabalho assim? Rapaz, eu estou com um problema aí. Minha esposa me xingou, cara. O que você poderia fazer? Cara, vamos rezar aí. Rezar, cara? Eu estou cheio de problemas, você vem falar em rezar? Mas é aí que está. A oração, tudo na nossa vida, as brigas, os mal-entendimentos, as fofocas, as maldições, tudo na nossa vida, tudo está relacionado, são paredes que vai bloqueando na nossa vida financeira, tudo, as brigas, os adultérios, tudo está relacionado às trevas. Tudo que você fizer nessa vida, a sua vida só vai para frente se você realmente... Você já percebeu que quanto mais reza, mais assombração aparece? Não é assim? Isso é bom. Você fala assim, não, mas é bom. Quanto menos aparece, menos assombração não aparece. Por quê? Porque o demônio, o mal, ele fecha os nossos olhos e a gente não consegue mais ver. Simplesmente isso. A gente não consegue mais ver. Quando a gente começa a rezar, começa a dar passo, subir os degraus, né, que os mártires, né, as pessoas muito santas faziam isso, tinham um grau de santidade. Quando você começa a subir esses graus de santidade, a luz começa a aparecer, a luz vai expandindo. Você já pensou acender uma luz?
Você acende uma luz, então você é luz. As trevas, você pode perceber que lá longe está escuro. O mal está ali, mas você é luz. Ele não consegue chegar em você. O mal não consegue te afetar. A inveja não consegue te afetar. O pecado não vai conseguir afetar você. Pode até chegar perto, mas não vai afetar. As maldições, as fofocas, as intrigas, a prostituição, vai vir, você vai jogando, vai para lá, sai para lá, porque essa pessoa está na luz. Quando agora você começa a entrar na intimidade com o mundo, aí então o mal invade a sua vida, o mal invade a sua visão, o mal invade o seu coração, aí começam as brigas. Já pensou então você fazer essa oração para essa pessoa, para ela ser luz? Como essa pessoa orou por mim, por uma simples oração, gente, por uma simples oração. Ele somente clamou: By the power of the blood of Jesus Christ, be healed now. Só isso. E o Espírito Santo veio em mim. O Espírito Santo está em nós. Se a gente não fizer isso, se nós ficar aqui de braço cruzado, a gente não vai. A gente precisa em águas mais profundas. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Deus nos abençoe. A paz de Jesus.